Mais uma vez, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor. Amém? Que bênção estarmos reunidos aqui no nome do Senhor. Eu te convido a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Paulo escrevendo aos nossos irmãos, na cidade de Corinto, a segunda epístola, no capítulo 3. Nós vamos ler juntos o verso de número 18, mesmo assentados, como os irmãos estão. Nós vamos ler todos juntos. Se você tem a versão Almeida Revista Atualizada, você vai ler junto, com força, com vigor, bem bonito, para depois sair lá no YouTube da igreja e todos terem vontade de estar aqui conosco. Sai só a voz do pastor, não adianta, tá bom? Então vamos bonito. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Façamos mais uma oração. Obrigado, Pai, por essa noite, pelos hinos entoados ao Senhor. Tudo, ó Deus, redunde em glória, honra, louvor somente a Ti, ó Pai. Obrigado pelo nosso coro bendito. Obrigado pelas canções que pudemos entoar juntos, ó Pai. Obrigado pelas palavras lidas, pela certeza do perdão dos nossos pecados. Te agradecemos até pelas nossas crianças, ó Deus, que agora também ouvirão a Tua palavra. Mas nesse instante, ó Deus, te suplicamos, pelo poder do Teu Espírito Santo, e apesar de nós mesmos, ó Deus, fala conosco. Estamos diante da Tua palavra, nós acabamos de ler uma porção da Tua palavra. Senhor, que ela seja bênção nas nossas vidas para nos corrigir, para nos instruir, ó Deus, para nos disciplinar se necessário for, mas sobretudo, Deus, para nos aproximar de Ti. Nos ajuda, ó Deus, dá-nos entendimento, que somente pode vir por parte do Teu Espírito Santo. Seja assim conosco, através da Tua palavra nessa noite. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto riquíssimo, escrito pelo apóstolo Paulo. A segunda epístola aos Coríntios é um texto belíssimo, mas nós vamos nos ater a um aspecto, a transformação que Deus quer processar em nossas vidas. E encerraremos essa mensagem com uma oração. Então, já vou anunciar o fim da mensagem. O final da mensagem será um clamor que nós vamos fazer como igreja, como crentes em Cristo. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Esse deve ser o nosso clamor. Queridos, nós fomos salvos por Cristo Jesus, enquanto ainda estávamos mortos, num linguajar bem bíblico, nos nossos delitos e nos nossos pecados. Deus processou uma obra grandiosa, Ele fez algo tremendo nas nossas vidas, quando nos encontrando em perdição, nos tomou para si, nos arrancou desse reino de trevas e morte e nos deu nova vida. Nós chamamos isso geralmente de conversão. O Senhor Jesus converteu o nosso coração a si. Nós somos convertidos pelo poder do próprio Deus à sua própria vontade para que vivêssemos com Ele. Quando estávamos mortos, nós não tínhamos condições de nos transformar. Ele então nos transformou, nos tirando das trevas e nos trazendo para o reino de sua luz, gloriosa luz. A partir daí foi iniciado um novo processo na nossa vida. Éramos um velho homem, entregues ao pecado. Na nossa natureza caída, jamais nos inclinaríamos à vontade de Deus, mas Ele, com sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou, não pelas nossas obras, não pelo desejo do nosso coração, porque em verdade não o desejávamos, mas porque Ele é Deus tremendo, glorioso, bendito, e porque não olhou a multidão dos nossos pecados, mas a sua muita misericórdia, Ele então nos alcançou. Se dependesse de nós mesmos, queridos, nós estaríamos perdidos. Se depender de você, você ainda estará perdido. Se você ainda está tentando encontrar a Deus, encontrar a salvação e alcançar o céu por meio do seu esforço pessoal, você está perdido. Você não conseguirá.
lendo um livro recentemente, o autor usou uma ilustração fantástica. A natureza da lagarta é atacar a planta e comer essa planta, se tornando um mal àquela plantação. Só existe uma maneira dessa lagarta não ser mais um problema para a plantação. A única maneira de evitar a sua natureza de comer a plantinha é se ela se transformar. É se ela se transformar ou se se ela sofrer uma metamorfose. O menino inventando de falar difícil. Metamorfose. Se ela sofrer uma metamorfose e se transformar em uma borboleta, ela vai parar de comer a plantinha. E ela começará, André, querido, meu amigo, está rindo de mim, né? E ela começará a polinizar. Ela mudou a sua natureza. A única maneira de você se voltar a Deus é se Ele te transformar. É se Ele te transformar em algo novo. É se Ele te der uma nova vida. Do contrário, você continuará sendo um dano a este mundo, porque estamos no pecado. Mas se ganharmos a nova vida, se formos transformados pelo Senhor, a nossa natureza caída poderá agora buscar a vontade de Deus. E esse processo de busca contínua e diária pela vontade de Deus é aquilo que nós chamamos de santificação. Portanto, não existe um risco de que o seu nome esteja sendo semanalmente ou para alguns diariamente, por causa dos seus pecados, riscado do livro da vida. Não, se lá ele está, lá ele permanecerá. O que nós precisamos fazer então agora? Precisamos buscar a vontade do Senhor. Pastor, e se eu cair? Você cair? Peça perdão pelos seus pecados, confesse os seus pecados e certamente em Deus você encontrará salvação por meio de Jesus. É nele que nós encontramos o perdão. Porque todas as vezes que nós tentamos pela nossa própria força, nós nos encontraremos em perdição. Mas se estamos em Cristo, então esse processo de santificação se tornará glorioso. Nós estamos voltando para casa. Nós estamos voltando ao nosso Redentor. Nós estamos nos voltando àquele para o qual fomos criados, diante do qual nós sempre deveríamos ter estado. Nós estamos caminhando rumo à eternidade. Aliás, essa eternidade já começou. A partir do momento que o nosso coração, que a nossa vida foi convertida por Jesus, a eternidade já começou no nosso coração. Nós viveremos um momento de mutação, onde receberemos um corpo glorificado, aquele momento da glorificação, onde não mais existiremos com o pecado, ele chegará, ainda não chegou. Um dia ele chegará, enquanto ele não chega, não somos mais o velho homem com a velha natureza, nós estamos no processo de santificação. Portanto, a conversão não é o fim, a conversão é o início. Quem vê a conversão como fim, um fim em si mesmo, ou o fim de algo que fazia parte da minha vida, ainda não entendeu o maior de Deus que está por vir. De fato, é o fim do velho homem, mas o mais importante não é que o velho homem morreu, o mais importante é que Cristo iniciou um processo glorioso em minha vida, e Ele completará essa boa obra ao me dar um corpo glorificado, estaremos juntos com Ele no paraíso. É isso que nós vamos celebrar nessa ceia. Morremos, com Cristo, morremos, mas Ele ressuscitou. Por isso nós celebramos, e a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. É o início, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como o próprio Paulo escreve aos Efésios ainda no capítulo 2, mas Ele nos deu vida, e o que estamos fazendo aqui é celebrar a nova vida, não é chorar a morte do velho homem, nós celebramos, porque o velho homem não tinha algo bom em si, mas ele foi mortificado, a nossa carne deve ter morrido lá para trás, e agora nós estamos na nossa nova vida, vida recebida em Cristo. Olhando para o texto de Paulo, que é um texto grande, eu quero continuar lendo com os irmãos esse texto, nós lemos apenas um versículo, nós vemos um paralelo fortíssimo, que constantemente duela na nossa mente e no nosso coração,
que a luta entre o cumprimento da lei, as exigências ainda do velho homem, e o Espírito de Deus, que se comunica com o nosso espírito e finalmente nos dá a vida e confirma em nós a vida que temos em Cristo e processa essa santificação no nosso coração. Veja o que escreve Paulo aos Coríntios, no começo do capítulo 3. Olha aí na sua Bíblia, por favor, deixe sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 3 e acompanhe comigo a leitura do texto a partir do verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 6. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Veja o paralelo entre as tábuas da lei, ou tábuas de pedra, e as tábuas do Espírito, ou as tábuas de carne, que são o coração desses crentes em Jesus. Primeiro, Paulo parece se defender de algum problema, alguma acusação. Por isso, ele diz a essa igreja, será que eu tenho que receber alguma recomendação ou apresentar alguma recomendação a vocês? Não é suficiente a obra que Cristo fez através de mim na vida dos irmãos, por isso lá no verso 3 ele disse, foi produzida, olha lá, bem no meio do verso 3, no início, estando já manifesto como carne de Cristo, e no meio, produzida pelo nosso ministério. É claro que a visão que Paulo tem aqui é de instrumento. Eu fui instrumento de Deus para abençoar a vida de vocês, irmãos da igreja de Corinto. Agora, Coríntios, preste atenção, essa carta escrita por Deus não foi escrita em tábuas, não foi escrita em pedras, e a referência que esses irmãos têm é obviamente Êxodo, as tábuas da lei assim escritas. Êxodo capítulo 24, a partir do verso 12, Deus dá instruções a Moisés de como ele deve subir ao monte, lá no monte, ele receberá as instruções de Deus sobre as leis que devem ser seguidas pelo povo, aquilo que nós conhecemos especificamente como as tábuas da lei. E quando, já numa segunda vez, depois de ter se irado contra o povo, por ver a idolatria desse povo que fez para si um bezerro de ouro, ignorando as leis de Deus, Moisés sobe novamente ao monte e novamente Deus lhe dá tábuas com as leis escritas, os 10 mandamentos. A partir dali, para além dos 10 mandamentos, uma longa lista cerimonial, uma longa lista ritualística de práticas que a nação deveria seguir. O interessante é que a lei não é má em si, mas ela apontava para algo maior. Essa lei prenunciava o Messias que viria, instigava o povo para que no cumprimento da lei guardasse a vontade de Deus e se esforçasse para buscar a vontade do Senhor, na certeza de que um dia viria o Messias para libertar o povo. Tomados pelo pecado, assim como nós, costumeiramente somos tomados pelo pecado, transformaram a lei de Deus em meros rituais. Transformaram a lei de Deus e as suas orientações para a vida correta, justa, santa diante de Deus em mero padrão moral. Aquilo que pode ou não pode ser feito. Perderam um sentido próprio, que era a inclinação do coração à presença de Deus. Por isso, o próprio Jesus, no Sermão do Monte, tem que instruir aqueles irmãos judeus a como se deve fazer jejum, como eles devem proceder quando vão dar esmolas, ou como eles devem agir quando vão orar. É nesse contexto que aparece para nós a oração do Pai Nosso.
olha, vocês, quando forem orar, digam assim. E Jesus dá um exemplo. Olha o problema. Nós, crentes, cristãos, evangélicos, protestantes, ou qualquer nome que você quer dar, nós pegamos a oração do Pai Nosso e transformamos novamente em ritualística. E, por vezes, podemos orar o Pai Nosso sem pensar no sentido mais profundo que isso nos dá, a intimidade com o Pai. Jesus não estava ensinando um ritual. Jesus não disse assim, para tudo vocês estão orando errado. Agora eu vou ensinar para vocês uma reza. Toda vez que tiver dificuldade, fala essas palavras aqui. São como palavras mágicas. Digam essas palavras mágicas e todo mau agouro vai fugir de vós. Ele não diz isso. Ele não diz, deixem a Bíblia aberta. Vocês um dia terão um livro chamado Bíblia. Deixem a Bíblia aberta, então, na oração do Pai Nosso. Teve um problema, pode ser uma encravada, pode ser dor de estômago, pode ser sinusite, que seja. Recorram a esse texto e orem. Pai Nosso que estás no céu. E tudo vai passar. Ele não falou isso como mandinga. Jesus ensina o Pai Nosso como um modelo, como um exemplo de quem deve reconhecer a santidade do Pai, de quem deve buscar a santidade porque o Pai é santo, de quem deve perdoar os erros dos outros como foi perdoado por Deus, de quem deve tributar honra, glória e louvor a Deus porque o seu reino vem. E claro, existem muitas outras verdades nesse texto, mas esse não é o foco. O problema é que as tábuas da lei se tornaram para muitos judeus e se tornaram para alguns cristãos, como os irmãos da igreja de Corinto, um problema. Achavam que o seu coração havia sido regenerado, não pelo lavar do sangue de Jesus, não pelo sangue de Jesus aspergido sobre si, não pelo sangue de Jesus que era suficiente para livrar os seus corações, as suas vidas da morte e do inferno, mas ainda pelo cumprimento da lei. É por isso que Paulo vai enfatizar. Lá no verso 4 ele diz, olha na sua Bíblia, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. No verso 5 ele comprova, não é por nós mesmos. E nós mesmos aqui pode significar tanto a ação individual de cada um dos crentes que estavam lendo aquela mensagem, ouvindo aquela mensagem, ou ainda nós mesmos, nós Paulo, somente ele, como nós muitas vezes falamos, nós estávamos passeando por aí. Nós, no sentido de que Paulo foi aquele que investiu nesses irmãos. Então há um duplo sentido aqui. A bem da verdade é que no verso 6, Paulo testifica a sua ideia, dizendo, esse próprio Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não é a aliança da letra, da lei ou das tábuas de pedra, mas do Espírito. E ele conclui com uma frase que é constantemente mal interpretada por alguns cristãos. Como é que termina o verso 6? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh, glória! Olha como é mal interpretado. Muitas vezes nós analisamos esse texto como uma desculpa para sermos incultos. Pode imaginar uma outra palavra que sirva para colocar no lugar de inculto. Usamos essa frase para justificar nossa falta de conhecimento, nossa ignorância. Espero que os irmãos não façam isso, como o vosso pastor uma vez já fez. Porque constantemente eu ouço crentes dizendo, olha, a letra mata, portanto estudar demais, estudar teologia demais, não serve para nada. É o Espírito que vivifica. Busquemos, pois, o Espírito de Deus. Como se buscar o Espírito de Deus fosse inimigo de buscar a instrução que vem pela palavra de Deus. Não é disso que o texto está dizendo. O que Paulo está dizendo para nós, como disse para aqueles irmãos em Corinto, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, é a letra pura da lei mostra a todos nós que não conseguimos cumprir essa lei, que estamos mortos. Mas o Espírito de Deus, que testifica em nosso espírito que somos seus filhos, comprova em nossas próprias vidas a nova vida que somente Ele poderia nos dar. Quanta verdade em apenas uma frase, que pode ser sintetizada como Paulo fez.
Quem tentar se confirmar pela letra da lei, continuará morto. Mas aquele que se entregou ao seu Filho Jesus e vive agora pelo seu Espírito, vive a nova vida. É por isso que Paulo vai dizer, ao seguir no texto, a glória representada pela lei, em seu grande nome, Moisés, passou. Era passageira, ela apontava para algo maior que viria. Nós estamos neste algo novo de Deus. A lei se cumpriu. Em Jesus, nós entramos em uma nova aliança. Não é igualmente isso, meus irmãos, nessa noite que nós vamos celebrar com a ceia? Certamente o reverendo Jailson, quando estiver ministrando a ceia, ele dirá isso, e se não diria, dirá a partir de agora. Esse é o cálice da nova aliança. Estamos na nova aliança. Não porque os ensinos da lei passaram e nós não precisamos ser santos ou seguir as orientações que Deus nos dá, não é por isso. Mas é porque toda vez que eu me confirmo pela lei, eu estou perdido. Eu me entrego então à obra que Cristo fez na cruz, como um mandato do nosso Pai, que é também o seu Pai, testificado em nosso coração pelo seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Quando eu me firmo nele, então eu testifico a nova vida. O texto segue a partir do verso de número 7. Acompanhem mais uma vez comigo, queridos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, as tábuas de pedra, a lei que desvanecia, vírgula, já não resplandece diante da atual, sobressalente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ao que Paulo está se referindo. Deixe marcado sua Bíblia e vá para Êxodo, no capítulo de número 34. Vamos ver a ocasião do Antigo Testamento a que o apóstolo Paulo se refere. Êxodo, capítulo 34. A partir do verso de número 29, Êxodo 34, 29, diz assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o seu rosto, ou o rosto, com o véu, até entrar a falar com ele. Essa é a referência que Paulo utiliza a um incremento da tradição judaica, que eu já falo para os irmãos. Mas, segundo a interpretação que Paulo dá, essa lei, tal qual ela foi seguida por muitos desses cristãos na igreja de Corinto, ela trazia engano e trazia também prisão. Mantinha esses irmãos aprisionados na tentativa de cumprimento da lei. Enquanto o Espírito de Deus, revelado pelo próprio Deus, deveria trazer a liberdade. A bem da verdade, a interpretação que nosso irmão Paulo faz dessa passagem é que o véu era posto porque havia muita luz no rosto de Moisés.
E essa luz é a interpretação de Paulo, cremos, guiado pelo Espírito Santo. A luz que resplandecia no rosto de Moisés nada mais era do que a própria glória de Deus. A interpretação da tradição judaica é: Moisés subiu o monte. Ao subir o monte, Moisés teve encontro com Deus. Foi tão tremendo e tão profundo que ele desce resplandecendo essa glória de Deus em seu rosto. Qual é a atitude do povo? Fala, mas fala com fé no coração, irmão. Qual é a atitude do povo ao ver o rosto de Moisés brilhando? Pode falar, irmãos. Tem medo, temor. O povo temeu. Na cabeça do povo, a glória representada no rosto de Moisés é: seremos fulminados. Deus é cheio de glória e majestade. Você lembra outras vezes quando Deus moveu os céus e terra, quando Deus abalou o monte Sinai e falou por meio de trovões? O povo não começou a bradar, celebrar, tocar música e saltar: aleluia, glória a Deus, Deus está falando conosco. Qual foi a atitude do povo? Temeu. O povo teve medo. O medo do povo vem da glória de Deus. Deus é glorioso, nós somos pecadores. Isso gerou medo, ou gerava medo em seus corações, porque não conseguiremos cumprir tudo aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Por isso, ao descer Moisés com as tábuas e o rosto resplandecente, o povo tem medo. Nós seremos fulminados. Moisés, fala conosco não. Peraí, tampa esse rosto aí, filho, para falar com a gente, que a gente está morrendo de medo. Quer dizer, o véu viria para tampar parte desta glória que estava presente na vida de Moisés, pelo encontro que teve com Deus. Interessante que, ao seguir do texto, Paulo interpreta o véu sobre o rosto de Moisés como um problema. E não é tradição apenas de Paulo, mas era uma interpretação da própria tradição judaica. E a partir do verso 12, o texto nos continua dizendo: tendo, pois, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 12, acompanha aí. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A glória estava presente no rosto de Moisés. Lá no verso 9, no verso 10, Paulo deixa claro que essa glória ali revelada apontava para algo maior. Teve o seu momento, mas era desvanecente. Iria passar, era uma glória passageira, apenas refletida. Olha que interessante, porque isso é fortíssimo, como verdade desse texto bíblico. A glória posta no rosto de Moisés era muito forte, porque brilhava muito. A interpretação de Paulo é: essa glória iria passando, e então esse brilho iria passar, porque era desvanecente. Enquanto a glória passava, enquanto o rosto parava de brilhar, a interpretação que o nosso querido apóstolo Paulo faz é: o véu é mantido para ter aparência de glória, para parecer que a glória ainda está ali, quando não estava mais. Mantém o véu para representar um poder, ou uma glória, que já se dissipou. Quando, de fato, o véu lhes é retirado? No encontro com Cristo. A glória que fulmina o pecador pelo pecado, ela é agora contraposta pela glória que revela a graça de Deus em Cristo Jesus. Ter o véu arrancado dos nossos corações significa receber a graça de Deus por meio de seu Filho Jesus e ver a sua glória brilhar novamente em nós. O contrário disso, queridos, é quando nós queremos e buscamos glória em outros lugares, senão na intimidade real com o nosso Deus. Podemos buscar essa glória em nossas atitudes religiosas, podemos buscar essa glória no nosso conhecimento, podemos buscar essa glória travestidos de santidade, de religiosidade,
mas não encontraremos a verdadeira glória se não estivermos a sós com Deus, se não buscarmos intimidade com o Pai, se não entregarmos o nosso coração dia a dia em sua santa e gloriosa presença. Só existe uma maneira dessa glória ser resplandecida em nós e através de nós. Se o nosso coração não tiver mais o véu, se em nossa alma não tiver mais o véu, se a nossa roupagem de espiritualidade for posta abaixo, para que a verdadeira glória de Deus encontre ali espaço e guarida, precisamos nos encontrar nele, precisamos encontrar primeiramente a Ele, e enfim, teremos o seu Espírito moldando o nosso coração. É assim, queridos, que nós chegamos no verso de número 18, que foi aquele primeiro verso que nós lemos juntos, ainda antes da oração. Vou ler mais uma vez. Tendo dito tudo isso, conclui o apóstolo Paulo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você lembra como acabou o verso de número 17? Olha aí na sua Bíblia. A última sentença, como ela diz? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não há mais condenação, não existem mais os grilhões do pecado, não existe mais o engano de uma fé impostora, mas existe a nova vida, existe a vida do Espírito, e o que essa nova vida faz? Ela aumenta nos nossos corações a presença de Deus quando o buscamos incessantemente. A imagem do espelho é muito forte posta aqui no verso de número 18, porque a ideia do texto grego aqui é mesmo de um espelho, que tanto recebe quanto reflete. Não é a imagem própria de um espelho? Você lança uma luz sobre o espelho, esse mesmo espelho que recebe a luz, ele projeta essa luz, ele reflete essa luz. Não existiria imagem melhor aqui na tradução do que aquilo que está posto no texto grego. Se estamos em Cristo, a glória de Cristo é projetada em nós, a glória do Pai, por meio de Jesus, é projetada em nós, e somos inundados pela sua glória, quando estamos em comunhão com Ele. E é fortíssimo a forma, o jeito como Paulo anuncia essa verdade. Ele diz, não é de ato em ato, não é de atitude religiosa em atitude religiosa, não é de ação humana em ação humana, não! É de glória em glória. Vamos sendo impactados diariamente pela glória, por isso a minha introdução. Queridos, o processo aqui é de santificação. Que amanhã brilhe mais luz do Senhor no seu coração do que brilhou hoje. Meus irmãos, que na próxima semana brilhe mais luz do Senhor na sua vida do que brilhou na semana passada. Que em julho haja mais glória do Senhor na sua vida do que houve em junho. Que em 2018 haja mais do que tem havido em 2017, até ser dia perfeito, até o dia que estaremos com Ele na glória. Ser cristão é caminhar para o alto, é avançar, é evoluir na fé, é estar cada vez mais próximo de Cristo. Por isso, ser cristão é sim preparar-se para morrer. Isso não é ruim, isso não deveria ser doloroso. E o reverendo Weber falou um pouco sobre isso nessa manhã. Perceba que estar com Cristo é a glória maior que podemos receber nessa vida. Mas deixa eu te dizer, meu querido, se alegre, já foi prometido. E não só prometido, já foi concretizado na cruz do Calvário. Sem peso, sem culpa, somos transformados por sua glória na sua própria imagem, sem qualquer embaraço, sem qualquer véu posto sobre o rosto. E veja que o véu aqui não é uma referência ao véu do templo que se rasgou. O véu aqui era o véu posto no rosto de Moisés.
Aquela glória no rosto de Moisés prefigurava a glória de Cristo que viria. A glória de Moisés passou, a glória de Cristo veio. E quando ela entra nos nossos corações, ela deve resplandecer cada vez mais. Tanto contemplar quanto refletir. De glória em glória, seremos transformados da nossa imagem pecaminosa na sua própria imagem. Eu te convido, meu querido, a ter um momento assim. Nós estamos em dias benditos. Essa semana começa a nossa 4ª semana de oração. E nós vamos orar a Deus e vamos clamar a Ele. Pai, transforma-nos. Transforma-nos, Senhor. Queridos, eu te convido para estar conosco nessa semana. Eu te convido a buscar a face do nosso Deus e a buscar a sua glória. Que juntos, reunidos aqui de segunda a sexta-feira às 20 horas, nós possamos buscar a face do nosso Deus, a glória desse Deus tremendo, não gerando em nós medo, mas confirmando em nós a obra que o Espírito Santo já fez. Essa semana você tem uma grande oportunidade. Juntos aqui, podemos buscar a glória do Senhor. Vida com Deus. Não fique na sua casa. Não desperdice seu tempo com qualquer coisa que seja. Venha para cá. Traga sua família. Venha ser edificado pela palavra de Deus. Venha ser edificado pela comunhão uns com os outros. Assim, queridos, nós cremos. Deus vai projetando a sua glória em nós. Glória cada vez maior, nos preparando para aquele dia, onde será dia perfeito. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, transforma-nos pela Tua glória, na Tua própria imagem, Senhor. Pai, impulsiona os nossos corações para vivermos mais juntos de Ti, mais próximos do Senhor. Meu Deus, não deixa que o costume, meu Pai, se torne como um véu sobre o nosso rosto, mas permita, ó Deus glorioso, que a Tua glória projetada em nós, anule esse nosso pecado, apague de nós toda a transgressão, tire de nós o medo e confirme, ó Deus, a obra gloriosa da cruz, mostrando que somos Teus filhos, devemos andar contigo e devemos buscar cada vez mais a Tua face, devemos buscar cada vez mais essa glória, Deus, porque ela é incessante, ela é permanente, ela durará eternamente, porque lá, ó Deus, não precisaremos de luz, Tu serás a nossa luz, que brilhará para sempre nos nossos corações. Pai, impulsiona a Tua igreja, o Teu povo, nessa convocação, ó Deus, santa convocação, para estarmos reunidos nessa semana em oração, colocando nossa igreja, nossa família, a nossa vida, o nosso país, o mundo, ó Deus, diante do Senhor. Impulsiona-nos a isso, ó Deus, para experimentarmos, vivermos a profunda transformação que somente a Tua glória pode fazer em nós. Bendito seja Teu nome, Senhor. Amém. Amém.